Seja muito bem-vindo para a segunda aula da Semana dos Candles e nessa aula a gente vai abordar aqueles padrões de candles que são com formação duplas e também como que você faz para entrar em cada um deles e como eles são lucrativos no mercado. Na primeira aula a gente falou sobre a história dos candles, sobre os candles de formação única, como que é a anatomia dos candles, inclusive eu te mostrei na prática os tempos gráficos e os candles abrindo e fechando. Se você não assistiu a primeira aula, eu recomendo que você veja a descrição aqui desse vídeo e clique para assistir a primeira aula e depois volte para a aula 2. Caso contrário, você não vai ter o contexto para poder entender isso que eu vou te falar durante essa aula. Bom, você deve saber também que os candles eles são uma das principais formas de nos dar uma oportunidade de entrada, ou seja, quando a gente está olhando para um gráfico e a gente vê a formação dos candles, a gente está então vendo o que o mercado está fazendo e a partir daquela informação a gente define uma oportunidade de entrada, de saída e com isso a gente consegue ganhar dinheiro. Pelo menos os traders de elite utilizam uma técnica muito lucrativa chamada leitura de candle e durante toda essa semana eu tenho te explicado como que você faz para ganhar dinheiro utilizando essa técnica. Nessa aula a gente vai estar falando sobre os candles de formação dupla e lembrando mais uma vez do nosso calendário. Deixa eu voltar aqui. Na segunda-feira, então, eu te falei sobre os candles de formação simples. A gente falou sobre o martelo, falamos sobre o enforcado, falamos sobre o martelo invertido e falamos também sobre o estrela cadente e também falamos sobre o padrão do doji. Isso tudo na aula 01. Nessa aula, a gente vai abordar os candles de duas velas, os candles que tem dois candles para formar o padrão, tá? Então, essa aula é muito importante porque quando você já deve ter visto os candles, quando eles estão se formando, eles têm inúmeros deles. E quando você pega dois e forma um padrão, você tem uma oportunidade de entrada bem mais forte. E na sexta-feira a gente vai ter uma aula ao vivo, onde eu vou estar falando sobre coisas complexas, coisas mais avançadas, estratégias para você unir junto com os candles para você ganhar dinheiro no mercado financeiro. Porque olha só, não adianta você querer ter só o padrão de candle, não adianta você querer só saber o que é um doji, o que é uma estrela cadente, um martelo, um engolfo, se você não entender o contexto. Por isso que a leitura de candle é muito mais do que simplesmente identificar os padrões, é muito mais do que isso. E na sexta-feira, na aula ao vivo, eu quero te mostrar fatores adicionais que você pode colocar nessa leitura de candle na sua identificação dos padrões e, consequentemente, ter um local, um sinal de entrada muito mais lucrativo e você pode entrar com muito mais segurança. Eu costumo dizer para os membros da Elite, do meu treinamento fechado, o Trader de Elite, que o mercado ele não é feito de uma única análise, porque existem várias análises que formam uma oportunidade de entrada. É o que eu chamo de união de análises. Então, quando você tem um gatilho, um padrão de candle, e você adiciona um outro fator a essa análise, depois adiciona um outro fator, a tua análise acaba se tornando muito mais robusta e, consequentemente, mais segura de você apostar nela, de você realmente acreditar e entrar naquele trade. Bom, vamos lá, vamos voltar à aula aqui. Existem alguns padrões de candle que são formados por dois candles, tá? E se você não sabe, se você caiu de paraquedas aqui nessa aula, eu te convido a assistir mais uma vez a aula 01, porque lá eu ensino muita coisa, inclusive a anatomia dos candles, para você entender como que funciona cada um deles. Existem 6 padrões de candle que são formados por dois candles, tá? Pelo menos os que eu vou te falar durante essa aula. Existem outros que são um pouco mais avançados, mas eu entendo que essa é um primeiro contato, talvez, que você esteja tendo com a leitura de candle, por isso é importante que você entenda esses aqui que são os principais. A gente tem esse padrão aqui, e a gente tem esse padrão aqui também. Você percebe que eles têm a mesma formação, o que muda é a cor das velas. Nesse primeiro padrão, a nossa primeira vela aqui, o primeiro candle, vai ser uma vela verde. Ele vai ser o maior. Nessa segunda, a vela verde vai ser a menor. Aqui nessa primeira, a vela vermelha, que faz o mercado cair, vai ser menor do que essa. E na segunda versão, ela vai ser maior. Esse padrão aqui se chama Harami de baixa.
Esse padrão aqui se chama Harami de alta. Como você deve ter visto na aula 01, os padrões de candle, né, as velas, elas vieram do Japão, foram os japoneses que inventaram, desenvolveram os candles. Harami do japonês significa grávido. E lá no Japão, cada candle tem uma história por trás deles, tem um padrão que vai te dar um contexto por trás dessa formação. Então, nesse caso aqui, imagina o seguinte, imagina que o mercado está tendo uma formação de alta, o mercado está subindo, e aí a gente tem esse candle verde, no caso, fazendo o mercado subir, é um candle grande, e aí o mercado está feliz porque o mercado está subindo. Só que acontece esse candle aqui. É como se essa movimentação de alta estivesse grávido de uma nova movimentação, que nesse caso seria de baixa. Percebe que esse candle é como se fosse a barriga desse aqui, ou seja, vai nascer uma nova movimentação. Essa é a história por trás do Harami. Então, quando você vê um candle verde grande, um candle vermelho pequeno, você está vendo o início de uma nova formação. O outro lado é o Harami de alta, certo? Que é quando o mercado está tendo uma movimentação de baixa, e aí a gente tem esse candle vermelho aqui no caso, esse candle aqui vermelho fazendo o preço cair, certo? Fazendo o preço cair. E aí a gente tem a formação de um candle verde fazendo o mercado subir, só que bem pequenininho. É como se esse aqui tivesse grávido desse pequenininho aqui. E aí após isso o mercado tende a dar luz, ou seja, nascer uma movimentação de alta. Como você deve ter visto lá na aula 01, os padrões de candle que eu estou te falando aqui, eles são padrões de reversão do mercado. Então, nesse caso, verde e vermelhinho, o mercado estava subindo, ele reverte para baixo. Aqui, vermelho grande e verde pequenininho, o mercado estava descendo, ele reverte para cima. Esses são padrões de dois candles chamados haramis. Ok? E a gente tem outras formações, que são essas que eu vou te mostrar agora. Essa formação aqui, você percebe que ela é basicamente a mesma dessa daqui. Só que, assim como o modelo anterior, esse padrão também tem dois nomes. Esse primeiro padrão aqui se chama nuvem negra. Esse segundo padrão aqui se chama piercing. Tá? Como é que funciona a formação desses candles? A gente vai ter um candle de força, que eu te mostrei na aula 01, fazendo o mercado subir. E logo após ele, esse candle de força fazer o mercado subir, a gente vai ter um candle de força fazendo o mercado cair. A diferença é a seguinte. Como você deve ter visto na primeira aula da anatomia do candle, se esse candle verde, ele é verde, é porque aqui foi a abertura, tá? Eu vou botar abertura. E aqui em cima foi fechamento da vela, vou botar um F, ok? Isso quer dizer o quê? Significa então que essa próxima vela, a vermelha, ela não abre e desce exatamente nesse mesmo ponto aqui. Ela abre um pouco acima, ou seja, ela faz um gap. Ela dá um salto e depois ela cai. Por conta disso, é chamado de nuvem negra. É como se surgisse uma nuvem que está colocando uma sombra nesse candle aqui. E mais uma vez, o mercado estava subindo. E posteriormente, quando esse candle pula e desce, ele começa a descer. Só que tem uma diferença aqui, ó. Essa vela, ela tem que ultrapassar a metade desse candle anterior. Caso contrário, pode ser confundido com esse daqui, ó, o Harami de baixa, tá? Então tem que passar da metade. Esse outro exemplo aqui, basicamente o mesmo exemplo, só que é o piercing. O mercado estava em uma movimentação de baixa, e aí o mercado abre num gap de alta. E aí ele sobe, tá? E ultrapassa também a metade dessa vela anterior. Isso daqui, o mercado estava descendo, apareceu o padrão, e o mercado tende a subir após esse padrão aparecer. Esse é o padrão do piercing. E existem dois outros tipos de padrões também, que é no caso esse caso aqui, engolfo
desse jeito de alta. E esse caso aqui, o engolfo de baixa. Ok? Como que funciona esses dois padrões de formação dupla, de candles duplos aqui? Então é uma formação de baixa e aí faz esse candle vermelho. Logo na sequência, a gente vai ter um candle verde que vai subir e vai basicamente engolir todo esse candle aqui. Ele vai engolir todo esse candle vermelho aqui. E aí o mercado tende a começar a subir. Por isso que ele é chamado de engolfo de alta, engolfou para alta para o mercado começar a subir. Esse outro aqui, o mercado já estava em uma formação de alta, em uma tendência de alta, e a gente tem um candle verde. Logo na sequência, a gente tem um candle vermelho que engole completamente esse candle aqui, engolfa esse candle. E a gente tende então a fazer o mercado cair no engolfo de baixa. Deixa eu te mostrar isso daqui agora na tela do meu computador para que você veja como que funciona. Olha só. Deixa eu mostrar aqui atrás. Aqui a gente tem as duas formações que eu te mostrei agora. Aqui a gente tem, se eu pegar isso daqui, aqui a gente tem o padrão do engolfo de baixa, aonde o segundo candle engolfou completamente esse candle verde e aí o mercado tende a cair logo após isso acontecer. O mercado estava subindo e aconteceu um engolfo de baixa e o mercado desce. Aqui a gente tem o Harami de baixa. O mercado estava subindo, apareceu o candle vermelho e aí o mercado tende a cair. Perceba aqui no gráfico o Harami de baixa, certo? Aqui o mercado estava subindo e ele desce. E a gente tem também o engolfo de baixa, que é o mercado engolfando o outro para descer. Exatamente como eu estou te mostrando aqui, ó. O engolfo e o Harami. A gente também tem mercados que fazem uma movimentação de alta, tá? Que são os outros dois padrões. Aqui embaixo eles estão aparecendo claramente. Aonde a gente tem um candle vermelho e um candle verde que está ali como se fosse uma barriguinha daquele candle. A gente tem um Harami de alta aqui. Após esse candle aparecer, o mercado sobe. Veja só o Harami de alta aqui, ó. O Harami de alta. Um candle vermelho, e aí o mercado tem um candle verde, e o mercado sobe logo após ele. Tá? Então aqui a gente tem o Harami de alta, o candle vermelho, o candle verde, e o mercado sobe logo após ele. Aqui a gente tem o engolfo de alta, que é o candle vermelho e o candle verde engolindo esse candle vermelho completamente. Tá? Olha só o engolfo de alta aqui. Aqui o engolfo de alta, o candle vermelho e o candle verde engolindo completamente o candle vermelho, fazendo o preço subir. Aqui no caso o engolfo de alta. Vermelho e o verde engolindo completamente aquele ali. O padrão do piercing e da nuvem negra, ele é um pouco mais raro de acontecer, mas quando ele acontece, ele é extremamente lucrativo. Aqui em cima, por exemplo, apareceu por 2 vezes a nuvem negra. Por 2 vezes apareceu a nuvem negra aqui. Onde a gente tem um candle verde, o candle vermelho passa da metade desse candle verde. Aqui também o candle verde e o vermelho basicamente iguala o candle verde. Esse daqui é o padrão da nuvem negra, onde a gente tem o candle verde e o candle vermelho passando da metade desse candle, fazendo o preço cair. Você percebe aqui por 2 vezes o nuvem negra aparecendo. O padrão do piercing a gente tem aqui embaixo, olha. Onde a gente tem um mercado que estava caindo, e aí teve o candle de força vermelho e o candle de força verde passando da metade do vermelho. Após isso daqui tudo aparecer, o mercado sobe no piercing, tá? Esse daqui é o padrão do piercing. O mercado está descendo e o candle verde também passando da metade do corpo do candle vermelho. É o padrão do piercing, fazendo o preço voltar a subir. Então, como você pode perceber, todos esses padrões, eles aparecem em basicamente todas as reversões. Se você não assistiu a aula 1, eu recomendo que você assista para você entender o que eu vou te mostrar agora. Lá na primeira aula, eu te mostrei sobre
o enforcado, o estrela cadente, o martelo e o martelo invertido, né? Além do doji. Olha só todas as movimentações do mercado nesse gráfico aqui. Tá vendo lá em cima aonde o mercado começa a cair? Daqui o mercado despenca? Pois é, lá em cima a gente teve por 2 vezes, certo? Por 2 vezes a gente teve estrela cadente, que eu te ensinei na primeira aula. O que você viu nessa aula agora, você tem o Harami de baixa, que eu te ensinei durante essa aula. Olha aqui, fazendo esse mercado cair também para cá, o estrela também cadente, tá? Vamos pegar uma outra movimentação. Essa movimentação de baixa aqui, a gente tem o engolfo de baixa, um candle vermelho engolindo o candle verde, fazendo o preço cair. Essas quedas aqui a gente tem o engolfo de baixa fazendo o preço cair. Aqui a gente tem o estrela cadente fazendo o preço cair. A gente tem o nuvem negra fazendo o preço cair. Aqui a gente tem a estrela cadente claramente aqui fazendo o preço cair. Certo? E para o outro lado, e para fazer o preço subir? Vamos ver o que a gente encontra aqui embaixo. Aqui embaixo a gente tem o martelo fazendo o preço subir. A gente tem o engolfo de alta fazendo o preço subir. Aqui a gente tem o Harami, na verdade o piercing fazendo o preço subir aqui. Aqui embaixo a gente tem mais uma vez o martelo fazendo o preço subir. Aqui o martelo fazendo o preço subir um pouquinho. Então tudo que eu tenho ensinado durante a primeira aula e a segunda aula, você já consegue aplicar e já ter seus primeiros lucros. Na primeira aula eu te ensinei 5 padrões. Nessa aula agora eu te ensinei mais 6 padrões. Então, ao total, você já tem 11 padrões de candle em mãos para que você consiga aplicar. Só que, mais uma vez, não adianta você querer aplicar esses padrões se você não souber exatamente o que mais que você deve estar procurando para encaixar na sua análise e ter segurança na hora de apertar o botão do mouse. Por isso que na sexta-feira, ao vivo, eu quero te mostrar coisas muito importantes que você tem que unir junto com isso daqui que eu te mostrei na aula 1 e na aula 2, para você poder ter mais segurança na hora de fazer o seu trade. Então eu já quero que você pegue aí no seu celular, no seu calendário, marca dia sexta-feira agora às 19 horas para que eu possa te encontrar ao vivo no meu canal do YouTube, que é o maior canal de trade do Brasil, com a live para que você possa aprender então coisas mais importantes para a gente fechar com chave de ouro a semana dos candles. Espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Se você curtiu essa aula, deixe seu joinha aqui no vídeo. Se inscreve no canal, faça parte do canal, porque ele é o maior do mundo. Então, cada vez que você se inscrever, cada inscrito novo aqui é sempre bem-vindo. Comenta aqui embaixo o que você achou desses candles e, acima de tudo, se você já aplicou ou já encontrou algum deles no gráfico. Compartilhe essa aula com alguma pessoa que você acha que possa aprender com ela. Eu te vejo na sexta-feira ao vivo. Marca aí, próxima sexta, 19 horas.